Você já se perguntou quantas vezes o preconceito pode cegar completamente nosso julgamento? Quantas situações embaraçosas poderiam ser evitadas se parássemos por apenas um segundo para questionar nossas primeiras impressões? E se eu te disser que hoje vou contar uma história real que aconteceu nos Estados Unidos, onde um policial cometeu um erro tão constrangedor que mudou sua perspectiva para sempre? Imaginem a cena. Uma tarde qualquer em Norfolk, Virgínia. Um homem negro caminha tranquilamente pela rua quando é abordado por um policial. Em questão de minutos ele está algemado e sendo tratado como suspeito. Mas então algo acontece. Algo que faz o policial perceber que cometeu o maior erro de sua carreira. O que você acha que foi? Será que consegue imaginar o constrangimento que se seguiu? Esta não é apenas mais uma história sobre abuso policial. É sobre como nossos preconceitos inconscientes podem nos colocar em situações extremamente embaraçosas e, mais importante, como um momento de humildade pode transformar completamente nossa visão de mundo. Prepare-se, porque o que aconteceu depois vai te surpreender de uma forma que você jamais esperava. Ei, antes de continuarmos, me conta uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo? E já aproveitando, qual foi a história que mais te impactou aqui no canal? Deixa aí nos comentários porque eu leio todos e adoro saber a opinião de vocês. A tarde que mudou tudo era uma quinta-feira comum do mês de março de 2019. As ruas de Norfolk, Virgínia, seguiam seu ritmo habitual quando o sargento da Marinha dos Estados Unidos, Marcus Williams, de 34 anos, decidiu fazer uma caminhada para relaxar depois de um dia intenso de treinamento na base naval. Vestindo roupas civis simples, uma camiseta, bermuda e tênis, ele caminhava sem pressa, aproveitando o clima agradável da primavera americana. Marcus era um militar exemplar. Com 12 anos de serviço prestado à Marinha, havia servido em 3 missões no exterior, incluindo 2 no Afeganistão. Sua ficha era impecável, repleta de condecorações e elogios de superiores. Especialista em logística naval, ele era respeitado tanto por subordinados quanto por comandantes. Naquele dia estava de folga bem merecida. Do outro lado da rua, o oficial de polícia Derek Thompson, de 28 anos, patrulhava a área em sua viatura. Thompson tinha apenas 2 anos de experiência na força policial e, como muitos policiais novatos, estava sempre em estado de alerta máximo, talvez até excessivo. Quando avistou Marcus caminhando, algo em sua mente disparou um alarme. Mais tarde, Thompson admitiria que não conseguia explicar exatamente o que o fez suspeitar. Marcus não estava fazendo nada de errado. Não corria, não olhava nervosamente para os lados, não carregava nada suspeito. Simplesmente caminhava. Mas Thompson decidiu que aquele homem parecia suspeito e merecia uma abordagem. A abordagem que saiu completamente errada. Thompson estacionou a viatura e desceu do veículo com a postura típica de quem está pronto para o confronto. "Ei, você aí!" gritou na direção de Marcus. "Pare onde está e ponha as mãos onde eu possa ver." Marcus, completamente perplexo, parou imediatamente e levantou as mãos. Sua primeira reação foi de confusão genuína. "Algum problema, oficial?" perguntou com a voz calma e respeitosa que anos de disciplina militar haviam moldado. "Vire-se de costas e ponha as mãos na cabeça", ordenou Thompson, já se aproximando com as algemas em punho. "Você corresponde à descrição de um suspeito que estamos procurando." Marcus obedeceu sem questionar, embora sua mente estivesse correndo para entender o que estava acontecendo. "Posso perguntar qual é a suspeita, oficial?" questionou educadamente, enquanto sentia as algemas sendo colocadas em seus pulsos. "Tentativa de arrombamento relatada há cerca de 1 hora a 3 quarteirões daqui", respondeu Thompson, verificando se as algemas estavam bem ajustadas. "Homem negro, altura média, roupas escuras, você se encaixa na descrição." Foi nesse momento que Marcus começou a sentir uma mistura de frustração e tristeza. Ele conhecia bem essa realidade. Ser parado pela polícia simplesmente por se encaixar na descrição era algo que homens negros americanos enfrentavam com frequência. Mas desta vez, havia algo diferente. Desta vez, ele tinha uma carta na manga que nem imaginava que precisaria usar. O momento da reviravolta. E já que estamos falando de momentos que mudam tudo, que tal você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa? Prometo que vale a pena.
Oficial, disse Marcos com a voz ainda calma, mas agora com um tom mais firme. Preciso que o senhor verifique minha identificação. Está no meu bolso traseiro direito. Thompson, ainda convencido de que havia capturado um criminoso, pegou a carteira de Marcos e começou a examinar os documentos. O primeiro item que viu foi uma carteira de motorista comum. Nada demais. Mas quando abriu completamente a carteira, seus olhos se depararam com algo que o fez congelar por completo. Ali, bem na frente dele, estava uma identificação militar oficial dos Estados Unidos. E não era qualquer identificação. Era a de um sargento da Marinha em serviço ativo. O nome Marcus Williams estava claramente visível, junto com sua patente, número de identificação e foto. Thompson sentiu seu estômago despencar. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente enquanto ele olhava novamente para a identificação, depois para Marcus, depois de volta para a identificação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senhor, disse Thompson, sua voz agora notavelmente diferente. Eu não sabia que o senhor era militar. Marcus, ainda algemado e de costas para o policial, respondeu com uma serenidade que demonstrava sua maturidade e disciplina. Oficial, meu status militar não deveria influenciar como o senhor me trata. Todo cidadão merece ser tratado com dignidade e respeito, independentemente de sua profissão. A lição que mudou uma vida. Thompson rapidamente desfez as algemas e se posicionou na frente de Marcus. O constrangimento em seu rosto era visível a quilômetros de distância. Sargento Williams, eu peço desculpas. Eu cometi um erro terrível. Marcus massageou os pulsos onde as algemas haviam marcado sua pele e olhou diretamente nos olhos do jovem policial. Oficial Thompson, disse, lendo o nome na plaqueta do uniforme. Posso fazer uma pergunta? O que exatamente me fez parecer suspeito para o senhor? A pergunta atingiu Thompson como um soco no estômago. Ele sabia a resposta, mas admiti-la em voz alta era uma das coisas mais difíceis que já havia feito. Honestamente, sargento, eu não sei. O senhor não estava fazendo nada de errado. Acho que eu deixei meus preconceitos falarem mais alto. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Marcus. Em vez de ficar furioso ou fazer ameaças, Thompson fez algo inesperado. Ele se sentou no meio-fio e começou a chorar. Sargento, disse Thompson com a voz embargada, meu irmão mais novo está servindo no exército no Iraque. Ele me escreveu uma carta na semana passada, falando sobre como os militares negros são tratados de forma diferente, até mesmo pelos próprios compatriotas. Eu li aquela carta e fiquei indignado. E agora eu fiz exatamente o que ele estava denunciando. Marcus olhou para o jovem policial e viu nele não um inimigo, mas um ser humano que havia cometido um erro e estava genuinamente arrependido. Sentou-se ao lado de Thompson, no meio-fio. A conversa que transformou duas vidas. Durante os próximos 45 minutos, Marcus e Thompson tiveram uma das conversas mais profundas e transformadoras de suas vidas. Não foi uma palestra ou um sermão. Foi um diálogo honesto entre dois homens que descobriram ter muito mais em comum do que imaginavam. Marcus falou sobre suas experiências como militar negro, os desafios que enfrentava, mesmo defendendo um país que nem sempre o defendia de volta. Contou sobre as vezes em que foi questionado se realmente pertencia aos locais onde servia, sobre as piadas sutis e nem tão sutis que ouvia de colegas, sobre a pressão constante de ter que provar seu valor 2 vezes mais que os outros. Thompson, por sua vez, abriu-se sobre suas próprias inseguranças como policial novato, sobre a pressão para agir como um policial de verdade e sobre como os preconceitos inconscientes haviam sido plantados em sua mente ao longo dos anos, mesmo sem ele perceber. Sargento, disse Thompson, eu cresci em uma família que sempre disse não ser racista. Meus pais me ensinaram a tratar todos com igualdade. Mas agora percebo que nunca questionei as pequenas coisas. Porque eu automaticamente ficava mais tenso quando via um homem negro caminhando à noite. Porque eu assumia que certas pessoas não pertenciam a determinados bairros. Marcus assentiu compreensivamente. Oficial Thompson, o racismo institucional é insidioso exatamente por isso. Não é sempre óbvio. Às vezes se manifesta em pequenas suspeitas, em segundas olhadas, em abordagens de rotina que não são tão rotineiras assim.
a transformação radical. O que aconteceu naquele meio-fio mudou não apenas aqueles dois homens, mas ripple effects se espalharam por toda a comunidade de Norfolk. Thompson voltou ao trabalho no dia seguinte como uma pessoa completamente diferente. Primeiro, ele procurou seu supervisor e relatou voluntariamente o incidente. Não tentou esconder ou minimizar o que havia acontecido. Pelo contrário, pediu para participar de treinamentos adicionais sobre preconceito inconsciente e relações comunitárias. Marcus, impressionado com a sinceridade e o esforço genuíno de Thompson para mudar, decidiu fazer algo que surpreendeu a todos. Em vez de registrar uma queixa contra o policial, ele propôs algo revolucionário: que eles trabalhassem juntos para educar outros policiais e militares sobre preconceito inconsciente. E foi exatamente isso que fizeram. Marcus começou a frequentar sessões de treinamento da polícia de Norfolk como palestrante voluntário. Thompson passou a participar de programas de alcance comunitário, especialmente em bairros predominantemente negros. Juntos, eles desenvolveram um programa que foi adotado não apenas pela polícia de Norfolk, mas por departamentos policiais em toda a Virgínia. O programa, apelidado de Momentos de Reflexão, consistia em simulações onde policiais eram colocados em situações que os forçavam a questionar suas suposições iniciais. O impacto duradouro. 2 anos após o incidente, Thompson havia se tornado um dos policiais mais respeitados de Norfolk, especialmente na comunidade negra. Sua abordagem mudou completamente. Em vez de agir por impulso, ele passou a fazer uma pausa de 3 segundos antes de cada abordagem para questionar suas motivações. Marcus continuou servindo na Marinha e foi promovido a sargento-chefe. Ele frequentemente era convidado para falar em academias militares e policiais ao redor do país, sempre contando a história de como um momento constrangedor se transformou em uma oportunidade de crescimento mútuo. O mais surpreendente de tudo foi a amizade genuína que se desenvolveu entre os dois. Thompson e sua esposa frequentemente jantavam na casa de Marcus e sua família. Seus filhos brincavam juntos. O que começou como um dos piores dias na vida de ambos se transformou no início de uma das melhores amizades que já tiveram. Às vezes, Marcus refletia em suas palestras: os momentos mais constrangedores de nossas vidas são os que mais nos ensinam. Aquele dia, tanto eu quanto o oficial Thompson aprendemos que o preconceito não é uma sentença de morte moral. É um desafio que pode ser superado quando enfrentado com honestidade e humildade. As lições que ficaram à história de Marcus e Thompson se espalhou muito além de Norfolk. Ela foi documentada em programas de televisão, artigos de jornal e até mesmo em um estudo acadêmico sobre reconciliação racial, conduzido pela Universidade da Virgínia. O que tornou essa história tão poderosa não foi apenas o fato de um erro ter sido cometido e corrigido. Foi a maneira como ambos os homens escolheram responder ao erro. Marcus poderia ter processado Thompson, arruinado sua carreira, transformado o incidente em um escândalo nacional. Thompson poderia ter se recusado a reconhecer seu erro, justificado suas ações, defendido que estava apenas fazendo o seu trabalho. Em vez disso, ambos escolheram o caminho mais difícil: a vulnerabilidade, a honestidade e o crescimento mútuo. A esposa de Marcus, Sarah, frequentemente brincava dizendo que seu marido havia domesticado um policial. Mas Marcus sempre corrigia: eu não domestiquei ninguém. Nós nos humanizamos mutuamente. Thompson desenvolveu uma filosofia que passou a ensinar para outros policiais. Antes de abordar qualquer pessoa, faça 3 perguntas. Por que estou suspeitando? O que realmente vi? Como eu me sentiria se fosse meu irmão sendo abordado desta forma? O legado continua. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma história incrível. Antes de vocês irem, quero saber: o que vocês fariam no lugar do Marcus? E no lugar do Thompson? Deixem aí nos comentários, porque essas reflexões são fundamentais para construirmos uma sociedade melhor. E já aproveitem para se inscrever no canal se ainda não fizeram. Toda semana tem histórias que vão te fazer refletir sobre a vida. Hoje, 5 anos após aquele encontro fatídico, Marcus é suboficial da Marinha e Thompson é sargento da polícia de Norfolk. Ambos continuam trabalhando juntos em programas educacionais.
e sua história se tornou um estudo de caso em academias policiais e militares em todo o país. O programa Momentos de Reflexão, que desenvolveram, já treinou mais de 10.000 policiais em 15 estados diferentes. As estatísticas mostram uma redução de 60% em queixas relacionadas a abordagens desnecessárias nos departamentos que adotaram o programa. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido na vida pessoal dos dois. Thompson frequentemente diz que Marcus não apenas mudou sua forma de ser policial, mas sua forma de ser pai. Agora, eu questiono os preconceitos que posso estar inadvertidamente passando para meus filhos, explica. Marcus, por sua vez, descobriu uma nova missão de vida. Percebi que minha verdadeira batalha não estava nos campos de guerra do Afeganistão, mas aqui mesmo, nas ruas da América, lutando contra o preconceito e construindo pontes de entendimento. A história deles prova que mesmo nos momentos mais constrangedores, mais dolorosos, mais difíceis, sempre há uma oportunidade para crescimento, para perdão, para transformação. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser humano, reconhecer nossos erros e ter a coragem de mudá-los. E você? Já parou para questionar seus próprios preconceitos inconscientes? Já teve a humildade de admitir quando estava errado e a coragem de tentar fazer melhor? A história de Marcus e Thompson nos lembra que todos nós temos a capacidade de transformar nossos piores momentos em nossas melhores lições. Porque no final das contas, não é sobre onde tropeçamos, é sobre como escolhemos nos levantar.